Esse eu acho que vai ser um dos melhores vídeos do canal. E não que eu tenha muitos vídeos para poder comparar, né? Mas eu acredito que esse vai ser um dos vídeos mais legais porque eu vou documentar um processo de criação real de um site. Então, eu tenho um amigo que ele é dono de uma software house. Então, é basicamente uma agência que constrói software sob demanda. E ele está precisando de um site novo. E ele começou a conversar comigo para poder pedir algumas dicas, né, de coisas que ele poderia fazer para poder melhorar o site atual dele. E nessa conversa eu propus para ele em fazer um novo site do zero, se ele permitisse com que eu gravasse todo o meu processo, desde a parte de entendimento, né, do que precisa ser feito, até a parte de entregar o site pronto de fato. E ele topou, então a minha intenção nesse vídeo é poder documentar todo o meu processo para vocês, né? Eu não vou documentar eu criando as coisas, né, minimamente, pixel por pixel, até porque eu acredito que eu vou demorar mais ou menos umas 2 semanas para poder entregar, né, o site. Mas eu quero passar em cada etapa do processo para que vocês possam entender, principalmente você que está no começo da sua carreira e não sabe muito, né, o que fazer quando você fecha um novo contrato. Eu quero documentar e quero mostrar como que eu faço, né, qual é o meu processo para esse tipo de projeto, para que você possa ter uma luz também para os seus futuros projetos, tá? Enfim, dei essa intro e eu quero mostrar um pouquinho agora de como que vai ser, quais são as etapas, né, desse processo que a gente vai passar juntos. Provavelmente esse vídeo vai ser um vídeo longo, talvez de uns 40 minutos, porque eu preciso de fato, né, dar um highlight pelo menos em cada etapa junto com vocês. E agora hoje é domingo, dia 26 de janeiro, 19h47, e eu tenho uma call com esse cliente daqui a 1 hora mais ou menos para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre o que ele precisa, tá? Mas antes disso, eu quero passar um pouquinho sobre todas as etapas que a gente vai passar juntos. Então vamos lá, pessoal, como vocês podem ver, né, eu tô com outra roupa, a barba tá maior, cabelo maior, por quê? Eu tô gravando novamente esse vídeo de processo, tá? Porque o vídeo basicamente ficou muito longo, né? O primeiro vídeo ficou cerca de 17 minutos só falando sobre o processo. Então eu tô gravando de novo para tentar consolidar tudo em menos de 5 minutos, tá? Então vamos lá. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Então vamos lá, pessoal, falando sobre processo, tá? Só um adendo, tá? Esse processo que eu vou mostrar aqui agora, que eu estou mostrando na tela, não é um processo fixo, tá? Eu não faço isso para exatamente todos os meus clientes. Normalmente eu adapto esse processo de acordo com o cliente, tá? Mas basicamente a estrutura base é mais ou menos isso. E eu começo primeiramente com forma de entendimento, né? Para poder entender qual é o estágio atual desse cliente e para onde ele quer chegar, que é esse form aqui, tá? Basicamente, eu crio esse form de acordo com o perfil de cada cliente e aqui eu quero entender um pouquinho sobre o negócio deles, entender um pouquinho sobre o site atual, coisas que eles gostam, coisas que eles não gostam e também objetivos, né? O que eles querem atingir com esse novo site. E também, algo que é muito importante para mim é entender o que o cliente gosta em questão visual, né? Quais são as inspirações visuais que eles almejam, né, para esse site. Então, basicamente, é o entendimento de projeto, tá? Eu já enviei esse form para esse cliente, tá? Ele já respondeu e na sequência desse vídeo você vai ver alguns trechinhos da call que eu tive com ele, tá?
Enfim, na sequência eu faço uma reunião para poder alinhar expectativas e conversar sobre esse form, tá? Esse form de entendimento. Depois, caso o cliente tenha um site, eu faço uma análise, né, do site atual para basicamente entender algumas métricas, entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Se o cliente não tem um site, aí eu simplesmente ignoro essa etapa, tá? O wireframe para basicamente entender a arquitetura, né, quais são as informações que vão existir nesse site. E aí eu gravo um Loom. O Loom ele é uma ferramenta para você poder gravar a sua tela. E aí eu gravo o Loom para poder validar esse wireframe, né? Então eu basicamente apresento a minha ideia de estrutura do site através desse vídeo no Loom. Eu envio esse vídeo para o cliente, ele assiste e ele me dá feedback. Então é uma reunião que a gente chama de reunião assíncrona, né? Que eu não entro de fato em um Google Meet da vida para poder falar ao vivo com aquele cliente. Depois disso, que ele validou a parte de arquitetura do wireframe, eu faço sim uma reunião ao vivo para a gente poder conversar sobre o conteúdo, né? Qual o conteúdo, qual a proposta de valor que a gente vai transmitir em forma de texto para aquele site. Isso, pessoal, é muito importante porque o conteúdo é basicamente tudo em um site, tá? Basicamente é o conteúdo que vai fazer aquele site entendível ou não, que vai contar uma história ou não, basicamente isso. Na sequência, para esse cliente em específico, eu preciso fazer um refinamento de branding, tá? Eles têm uma logo, eles têm um sistema de cores, só que não está funcionando muito bem, tá? Então eu preciso dar uma refinadinha nesse branding. Na sequência, faço um micro style guide normalmente para site. Eu não faço design system, eu faço basicamente um style guide muito simples, basicamente com tipografia, cores e alguns componentes, tá? E aí a gente parte para a parte visual de fato do site, né? Que é de fato depois que a gente entendeu aonde que o cliente quer ir, entendeu a arquitetura desse site, qual o conteúdo que vai existir nesse site, para onde que o branding está indo, né, por conta desse refinamento, os componentes visuais por conta do Style Guide, a gente parte de fato para a parte visual, desenhando, né, várias versões para entender qual o caminho certo a seguir. Depois disso, valida com o cliente e se tiver refinamento e melhorias, que sempre tem, a gente faz e aí valida de forma assíncrona gravando um Loom novamente, tá? Depois disso, a gente faz a parte de handoff, que seria de fato preparar esse arquivo para desenvolvimento e depois que esse site já está no ar, eu faço, né, antes dele estar no ar, o acompanhamento com os desenvolvedores. Eu normalmente desenvolvo todos os sites que eu desenho, ou no Webflow ou no Framer, tá? Só que como essa agência é uma agência de desenvolvimento, né, em código, eles mesmos querem criar o site, né, em código usando React. Então, basicamente, eu vou apenas acompanhar para poder entender se eles têm algumas dúvidas ou não, tá? E depois que o site já está lançado, eu faço a análise de métricas, que é basicamente entender se o site está convertendo ou não, né? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Basicamente é isso, a parte de processo. Então, pessoal, acabei a call agora, foi uma call muito boa, deu para poder entender um pouquinho, né, para onde que esse cliente quer ir, né, deu para poder entender um pouquinho sobre cada pergunta, né, daquele form, entender um pouco sobre competidores, né, coisas que eles estão fazendo certo e que eles querem fazer também, né. Então, deu para poder entender um pouquinho sobre linha visual, né, coisa que eles acham que vale a pena seguir, coisa que eles acham que não vale a pena tanto seguir, e também deu para eu poder situar, né, o cliente dos próximos passos, né, que é algo muito importante
para fazer nessa primeira call, né? Você ter esse entendimento de projeto, mas também preparar, né, o cliente para as próximas etapas. Então, uma coisa que eu descobri é que esse cliente não tem um site no ar mais. Por algum motivo eu achei que eles tinham um site no ar, não sei se eu confundi cliente, mas eu achei que eles tinham um site no ar. Aparentemente eles não têm, então eu vou ter que pular a parte de análise, né? Toda aquela parte de análise de ferramentas de métricas, números, mapa de calor, enfim, eu vou ter que pular e partir direto para a parte de wireframe, tá? Então essa call foi muito boa, deu para ter um entendimento geral de onde a gente deveria ir. Então é isso, esse é o dia 1, tá, desse projeto, e o próximo dia, né, que eu voltar aqui vai ser de fato já na parte de wireframe, entendendo cada seção e a arquitetura desse site. Então é isso aí, te vejo em breve, valeu! Começando aqui o dia 2 desse projeto, e no dia de hoje a gente vai trabalhar no wireframe desse site, né? Então, depois desse entendimento que eu tive, né, através do form que eu criei, enviei para esse cliente, o cliente preencheu, eu pude entender, né, o estágio atual, né, e para onde eles querem ir, e depois disso eu pulei para uma call junto com esse cliente. E aí nessa call, enfim, a gente pôde conversar sobre esse form e de fato eu entender ao vivo, né, tudo que eles esperam desse site, né? Então depois dessas duas etapas, agora é a etapa de wireframe. Caso você nunca tenha feito wireframe, o wireframe basicamente é uma arquitetura do site, é tudo que deve existir naquele site. Pensa como se fosse a planta de uma casa, né? Aqui vai ter o quarto, aqui vai ter a sala. Basicamente o wireframe é isso. Então aqui vai ser a capa do site, aqui vai ser uma seção de sobre, aqui uma seção de contato, de serviço, e enfim, só para a gente poder entender os dados que deveriam existir nesse site. E depois disso a gente testa, a gente valida, vê se faz sentido e parte para a parte mais visual da coisa, tá? Enfim, eu não vou gravar exatamente eu criando esse wire, mas depois que eu criar, eu acho que eu vou fazer alguns takezinhos, mas depois que eu criar de fato, eu volto aqui para poder apresentar para vocês. Valeu! Pessoal, é isso, o wireframe feito, o wireframe finalizado. São basicamente 3 páginas. A página de início, que é a home, a página de blog, que eles querem também um blog porque eles vão começar a produzir conteúdo, e a página interna do blog, né, que é a página de artigo, né? Então eu vou mostrar para vocês como que ficou, né, esse wire. E aí eu posso falar um pouquinho do porquê que eu decidi seguir nessa linha, tá? Então, beleza, então vamos lá. Como eu falei, né, são 3 páginas, tá? Então é a página home, que é basicamente quando a pessoa entra, né, no site, ela vai cair nessa página aqui. Tem a página de blog e tem a página interna do blog, que basicamente vai ser um template, tá? Então, partindo para home em si, a gente tem o hero, né? Esse hero basicamente é a capa do site, e logo embaixo a gente tem a parte de serviços. Voltando um pouquinho aqui nesse hero, pessoal, a próxima etapa vai ser a etapa de conteúdo. Então eu vou entrar numa call com esse cliente para a gente poder discutir, né, qual que é a proposta de valor que a gente vai transmitir nesses títulos, né? Então, nesse H1 aqui, nesse parágrafo, nos títulos de serviço,
em todo o conteúdo em si do site, mas principalmente na homepage, que é essa aqui, a gente vai discutir, né, o conteúdo nessa próxima call. Então essa aqui é mais para poder alinhar a arquitetura e o que vai existir na página. Então a gente vai ter esse hero, e é para ser sem graça mesmo, tá? Que é basicamente definindo o esqueleto, né, da página. Então aqui talvez eu brinque um pouco com mockups, traga algumas telas, talvez alguns patterns, talvez alguns elementos visuais, enfim, não sei ainda o que vai existir nesse hero. Nesses serviços aqui, provavelmente eu vou trazer ilustração, tá? Então vai ter ilustração, o título e uma breve descrição desse serviço, brevíssima, provavelmente com 2 linhas apenas. A parte de stories, logo em seguida, esse título não está muito bem fechado, não sei se eu vou chamar de depoimentos, case studies, aqui eu uso case studies e aqui eu estou usando stories, eu não sei qual nome ainda que eu vou decidir, tá? Mas basicamente isso aqui vai ser um estudo de caso, né? Então aqui vai ter provavelmente uma foto desse founder, ou então talvez a logo, né, dessa empresa, e aqui o nome desse founder, né, o nome do dono dessa empresa que a agência prestou serviço, uma breve descrição sobre esse estudo, as métricas, né, as métricas que a agência conseguiu atingir desenvolvendo software para essa empresa X. E caso a pessoa queira ler esse case study por completo, ela pode clicar aqui e pode ir para a página interna do case study. Eu não fiz aqui porque não está certo se vai ser um artigo no Medium ou se vai existir uma página de fato. Talvez pode ser até uma página do próprio blog. Então eu vou conversar sobre isso na próxima call. E aqui a parte de about, né, a parte de sobre, que basicamente seria aqui uma brevíssima descrição sobre a agência, um botão de CTA, que basicamente a pessoa entra em contato. A parte de contato ainda está em aberto também, a gente não sabe se vai existir uma página para isso, se abre e-mail, se vai ter um form, então por isso não está pronto aqui, a gente vai decidir isso diretamente na parte visual. E esses itens aqui basicamente vai ser todas as tecnologias que essa agência trabalha, trazendo um pouquinho de contexto também. Aqui a parte do footer, que é o rodapé, e aqui eu quero trazer um asset que eu ainda não sei, tá? Mas eu deixei esse espaço aqui para poder trazer um asset. Pode ser até que tenha um form aqui, pode ser que tenha um CTA para contato um pouco diferentão, não sei, talvez uma foto, talvez mockup, não sei ainda. Então beleza, essa é a home, a parte de blog bem simples, temos hero, temos categorias, né? Então eles podem escrever sobre design, sobre tech, sobre AI, sobre startup, então pode ter diversas categorias, cada categoria vai ter a sua própria cor, tá? E aqui já entra como padrão na categoria de all, né? Que seria mostrando todos os artigos desse blog. Aqui embaixo um banner com CTA para a pessoa poder entrar em contato e o footer. Na parte interna do blog, bem simples também, uma capa, o conteúdo desse artigo, né? A pessoa pode ter texto, pode ter uma citação, pode ter imagem, pode ter vídeo. Tem a parte do autor e posts recomendados, tá? E tem essa parte na direita aqui que basicamente ela vai ficar fixa, então o usuário vai scrollando e vai ficando fixa esse lado direito, tá? Então basicamente é isso, não é um site complexo em questão de arquitetura, né? Então não é um site complexo, né? Quando a gente vê de fato a arquitetura da home, serviços, sobre depoimentos, o hero com H1, parágrafo com botão, navegação em cima. Então em questão de arquitetura não é muito complexo, mas a gente quer explorar muito a questão visual, né? Então provavelmente na parte visual a gente vai tentar sair um pouquinho da caixa nesse sentido, explorando muito elementos visuais. Então o que eu vou fazer agora vai ser, eu vou gravar um vídeo, eu uso uma ferramenta que chama Loom.
com 2 Os, Loom. E essa ferramenta, ela grava a minha tela. Então, basicamente, eu vou fazer o que eu fiz aqui com vocês. Eu vou fazer, né, pro founder desse estúdio, né, dessa software house. Eu vou gravar e eu vou apresentar, lógico, né, com mais detalhes, claro, mas eu vou apresentar esse wireframe para basicamente ele entender, né, toda a parte de arquitetura, e ele aprovando, a gente vai para a próxima etapa, que seria a validação do conteúdo. Então eu entro numa call novamente com esse founder para poder entender toda a proposta de valor dele e para poder entender o conteúdo que vai ser colocado nesse site. E logo na sequência a gente parte para a parte de design system e para a parte visual de fato do site. Fala aí, rapaziada, sexta-feira, 8 da noite. Acabei de sair da call de validação de wireframe com o cliente. Na verdade, não foi uma call de validação, né? Eu já tinha feito o vídeo. Eu fiz o vídeo ontem para ele, gravei a tela, apresentei, né, toda aquela estrutura. E hoje a gente fez uma call basicamente para a gente poder conversar e poder brisar um pouco de conteúdo. Foi uma call muito boa, deu para poder entender principalmente sobre a parte de serviços, né, que ele quer tocar e tal. Deu para poder entender um pouquinho também sobre visão de futuro, né, um pouquinho sobre blog, também algumas coisas assim que eles têm pensado em fazer. Então foi uma call muito boa. Então basicamente essa call a gente entra, repassa toda aquela estrutura e vai pensando de fato na proposta de valor do cliente. Né, o que ele quer atingir, quem ele quer atingir e como que isso tudo pode se refletir em texto, em conteúdo na página. E é muito importante, cara, porque tudo em um site é o conteúdo, né? É o que a pessoa está lendo e o que ela interpreta daquela empresa. Então, por isso que vale muito a pena gastar, né, investir um tempo nessa parte de conteúdo. Então, a gente fez essa call, foi muito massa, e agora eu consigo ter uma direção muito boa para poder seguir para a parte visual. Então é isso. Então agora a próxima parte vai ser a parte visual, né? Então provavelmente devo pegar algumas coisas de benchmark, design system, e depois de fato pular para o desenho da página de fato para poder validar junto com esse cliente. Então é isso. Então vamos lá. A próxima etapa vai ser uma etapa de branding. Eu preciso mexer um pouquinho na logo desse cliente, tá? O propósito desse vídeo é de fato focar no site, só que por questões de branding, tipografia e cores, eu preciso focar um pouquinho na logo e mexer em algumas coisinhas, tá? Só um alerta, né? Eu não sou brand designer, eu não trabalho focado em branding, em logo, só que eu tenho conhecimento devido, né, a esses quase 10 anos mexendo com produto, e então eu vou fazer um estudo de melhoria, apresentar, né, para esse cliente, e vou mexer principalmente no ícone, que eu acho que não está casando mais com a proposta de valor deles, na tipografia, né, para mexer um pouquinho e para que essa tipografia transpareça uma ideia mais de modernidade, e nas cores também que não estão funcionando muito bem ao meu ver, tá? Enfim, não vai ser um puta estudo de caso, tá? Mas eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu processo quando um cenário assim aparece para mim. Tá, então eu vou fazer alguns pequenos ajustes, né, nesse branding, e aí sim a gente parte, né, para a parte visual. Então vamos lá. Então pessoal, essa é a logo
que esse cliente está usando atualmente, tá? Esse cliente chama ProMind, né? E só lembrando, eles são uma agência de desenvolvimento de software, né? E o que eles querem passar é uma ideia de mais modernidade, né? Eles atuam principalmente no Brasil, né? Prestando serviço para empresas brasileiras, só que eles querem fazer essa migração do mercado brasileiro para o mercado internacional. Então, por isso que eles querem fazer, né, esse novo site, e é por isso que eu acredito que eles deveriam mexer um pouquinho na logo, né? Porque a logo, acaba que essa logo um pouco mais arredondada, ela passa muito a ideia de ser algo um pouquinho infantilizado, sabe? Talvez não tão adulto, não tão moderno, não tão tecnológico como eles gostariam que fosse, né? Então, esse verde, ele tá parecendo também, né, que é a cor principal deles, tá parecendo um verde meio clínica também, sabe? Que não passa muito a ideia de tecnologia, que essa é uma agência de desenvolvimento de software, né? E essa fonte Montserrat aqui não faz mais sentido, né? Essa fonte, ela era legal há 10 anos atrás. Então, a minha proposta é mexer um pouquinho no tom de verde, manter o verde, né, que eles gostam muito, mas mexer um pouquinho na tonalidade, mexer um pouquinho nesse ícone, né? Eu não quero sair muito desse shape, mas mexer um pouquinho, e também mexer um pouquinho na tipografia, né? Para que talvez usar uma sans serif um pouco mais moderna, para trazer um pouquinho desse ar de tecnologia. E vamos lá, falar sobre princípios, tá, pessoal? Falando sobre princípios agora. Essa agência é uma agência nova, é uma agência que tem clientes muito importantes, e eles não querem tirar o lado humano da marca, né? Então, eles querem manter esse lado de natureza e esse merge, esse merge entre a natureza e a tecnologia, né? Então, o próprio nome da marca diz isso, né? ProMind. Então, mind é menta em inglês. Então, eles querem manter um pouco dessa ideia de natureza e como que a marca poderia funcionar, transmitindo essa junção entre humanidade e tecnologia, né? Então, esses são mais ou menos os princípios, tá? E aí eu parti um pouco, né? Depois de ter uma conversa muito profunda com esse founder, eu parti um pouco para poder explorar um pouquinho do tom de verde, né? Pô, será que a gente poderia ir para um verde um pouquinho mais neon? Ou talvez um verde mais Chernobyl, mais ou menos assim, né? Mais ácido, ou talvez até manter nesse verde um pouco clínica, um pouco natureza, né? Para onde que a gente deveria ir. E enfim, eu fui sempre validando com esse founder, né? Para poder entender qual que seria a melhor direção, né? Para a gente poder seguir. E aí, pessoal, eu fui explorando, né, algumas logos. Eu estou usando como fonte principal uma fonte que eu sou completamente apaixonado há anos, que chama Circular. Eu estou usando ela como fonte primária, porque ela transmite muito essa ideia de startup, de tecnologia, de desenvolvimento de software, modernidade. Então eu fui explorando, pessoal, várias ideias aqui, né? Brincando um pouquinho só com o shape desse nome, brincando um pouquinho com o círculo, né? Que é algo que acaba transmitindo um pouquinho de tecnologia. A própria OpenAI usa muito o círculo como branding principal. Brincando um pouquinho com o ícone de AI também, como vocês podem ver aqui, alguma coisa tentando representar um pouquinho o código, brincando um pouquinho com a folha, enfim, vários shapes diferentes, e até brincar um pouquinho com a própria tipografia, né? Talvez sair um pouco desse lado sans serif e ir para um lado mais serifado, né? E se você não sabe muito sobre a diferença, né, entre sans serif e uma fonte mais serifada, eu tenho um vídeo que eu explico exatamente em detalhe sobre essas duas diferenças tipográficas, tá? Então volta aí uns 4, 5 vídeos que eu falo um pouco disso. E aí beleza, né? E aí validei todas essas ideias, né, com o cliente, e eles querem muito seguir nessa linha da folha, né, desse caule da menta, né? E aí eu parti, né, para poder explorar um pouquinho
um pouco mais o ícone, né? Como vocês podem ver aqui, explorando um pouco mais a folha de menta com esse caule, talvez brincando um pouquinho com a folha em formato de P, né? Brincando um pouquinho também do P maiúsculo, do P minúsculo, brincando um pouquinho com a ideia de foguete, né? Que acaba representando muito, né, essa ideia de tech, movimento e tal. E enfim, brincando um pouquinho também entre as duas tipografias, né? Entre uma fonte serifada e uma fonte convencional sans. E aí a gente foi chegando, a gente foi afunilando um pouquinho, né, essa ideia da logo até a gente chegar nesse resultado aqui, tá? Então a gente chegou nesse resultado que seria o P minúsculo para passar um pouco menos de seriedade, mas a gente fechou nesse ícone, né? Eles curtiram muito esse ícone da folha de menta com caule, que tem um shape de um P, né? Então essa folha com o caule acaba tendo esse shape de P, né? Que eles curtiram muito. E aí eu fui brincando um pouquinho com os tons de verde, né? Então aqui um verde um pouquinho mais claro, um pouco mais vibrante, e sempre testando tanto em fundos brancos quanto em fundos escuros, né? Que é muito importante para você entender se aquela cor funciona em ambos ambientes. Brinquei um pouquinho com um verde um pouco mais sério, um pouco mais clínica. Esse aqui é um verde puxado um pouquinho pro azul, quase nada. Brinquei um pouquinho com verde musgo, né? Que não casa, mas eu acredito que esses estudos meio extremos são muito importantes, né? Para a gente poder entender para onde que a gente quer ir. Brinquei aqui mais uma vez com verde puxado ainda mais pro azul, então um verde azulado, bem clínica, né? Como vocês podem ver, esse verde aqui que é um verde mais vibrante, né? Mais natureza mesmo, mais aquela planta saudável, né? Aquele verde bonito. Esse verde aqui que é um verde mais tóxico, né? Que é um verde um pouquinho cyberpunk, assim. E aqui eu dei uma viajada, né? Despiroquei total, brincando um pouquinho com a fonte mais azul, o verde um pouco mais vibrante, né? Essa logo aqui, esse tom, eu sou apaixonado, só que de fato, né, não casa com a agência de desenvolvimento de software, pelo menos não para o que eles querem passar, né? Talvez se fosse um produto voltado mais para um público jovem, talvez poderia fazer muito sentido. Eu sou muito fã dessa mistura de verde com azul, tá? Enfim, aí a gente partiu, né? Eu parti para algumas aplicações, a gente decidiu seguir nessa linha aqui, né? Que é esse verde um pouquinho mais tóxico, que em um fundo escuro fica sensacional, fica muito bonito. E aí eu parti para algumas aplicações, né? Então a logo toda branca, a logo todo no preto, para ver o que funciona, né? A logo aplicada em alguns fundos diferentes, então com gradientes, né? Mais escuro, mais claro, aplicado aqui em fundo com imagem, em fundos mais abstratos, né? Como vocês podem ver aqui, e o cliente pirou. Sacou? O cliente gostou demais da logo nesses fundos aqui, então mostra de fato, né, que a gente está indo por um caminho interessante. E aí, beleza, como resultado final, então, ficou essa logo, tá? Com esse verde um pouquinho mais neon, um pouco mais cyberpunk, assim. E aí eu defini, né, a minha paleta primária. Eu não gosto de paleta grande, tá? Tem gente que faz uma paleta com 12, 15 tons diferentes, e eu não gosto, tá? Como eu trabalho muito com produto, né, muito com UX, UI, eu gosto de uma paleta resumida, pequena, curta, para manter consistência, para que a consistência seja mais fácil. Lógico que para trabalhar com marketing, fazer peças online, offline, ilustrações, seria interessante ter uma paleta um pouco maior, mas não é o caso dessa agência nesse momento. E se for necessário, a gente faz um ajuste e cresce essa paleta. E aqui eu estou definindo como paleta de highlight o roxo, né, que é uma cor complementar a esse verde,
que vai casar muito bem para pequenas situações, aquele detalhezinho, sabe? Não é uma cor que vai aparecer muito, é basicamente aquele detalhezinho, aquele shade, aquele chablau na tela, para poder casar um pouquinho com a marca, né? Para trazer um pouco da natureza, que é o verde, e da tecnologia, que são dois princípios deles. Então trazer isso através dessas cores também. Então, pessoal, por isso que é importante você entender a proposta de valor do seu cliente, né? Então aqui eu consegui trazer tanto a parte humana, natural da logo, quanto a parte de tecnologia, né? Desenvolvimento de software. E aqui eu vou usar como fonte padrão para o site uma fonte que eu gosto muito, que eu tenho usado em muitas landing pages, que é a Satoshi, tá? Então basicamente vai ser isso que eu vou usar. Então, como vocês puderam ver, pessoal, não foi um puta estudo de branding incrível, com várias aplicações e tal, como uma pessoa focada em branding faria, mas deu para poder entender muito bem para onde que o cliente está e para onde ele gostaria de ir, e também para poder evoluir, né, essa logo antiga, né? Eu já posso falar antiga. Essa logo antiga deles, tá? Então, esse foi o resultado final. E aí agora eu vou partir para a parte visual, finalmente a parte visual do site. Vamos lá, pessoal, vamos lá então, etapa de visual design finalizada, tá? Finalizada. Tivemos algumas variações de landing page, eu fiz uma parte de benchmark bem interessante, focando primariamente em seções e microcomponentes que eu vou compartilhar com vocês já já. Fiz a parte de Style Guide, basicamente documentando tipografia e cores e alguns gradientes. E na etapa de visual design dessa landing page, nós tivemos duas versões, tá? Então, na versão 1, o cliente gostou bastante, só que ele queria explorar mais a parte de serviços. E aí, na versão 2, ele já gostou pra caramba da landing page como um todo. E aí eu pude seguir, né, pra parte de blog e pra parte de artigo também, além da página inicial do site, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui pra gente... deixa eu mexer minha câmera um pouquinho. Tá, então na última etapa, né, eu compartilhei com vocês essa parte de branding, né? Então eu não vou falar sobre isso novamente. E aí eu parti para a parte de benchmark, tá? Basicamente, benchmark é o que, pessoal? É você buscar sites, ideias, plataformas, coisas que possam servir como inspiração, né? Então, eu basicamente saí pesquisando, né, vários sites. Eu tenho uma lista, né, eu tenho um acervo de landing pages que eu gosto, que é um acervo muito grande. Caso vocês tenham interesse, deixa aqui embaixo que eu posso compartilhar o link, tá? Eu posso fazer um vídeo também sobre isso. Eu tenho um acervo com centenas e centenas de landing pages que são lindíssimas, que eu uso como inspiração. E aí eu fui nesse acervo e também busquei também outros sites também desse mesmo segmento para basicamente pegar inspiração, né? Seja em estrutura, seja em patterns, seja em gradientes, seja em footer, né? Na parte de contato. Esse cara aqui foi um cara que eu me inspirei pra caramba, gostei muito desse footer. Essa ilustração aqui eu quase fui para algo parecido com isso. Em questão de Hero, né, que é a primeira dobra do site. Enfim, eu fui buscando algumas inspirações, tá? E aí eu fui documentando aqui, né? Eu cheguei a cogitar, brincar um pouquinho e talvez criar meio que um brasão pro site. Eu gosto muito desse brasão que o Revolut tem. Eu acho lindíssimo, lindíssimo mesmo. E eu brinquei um pouquinho, talvez ir para esse caminho, só que eu achei que iria fugir muito do que o cliente queria passar. Mas basicamente isso, tá, pessoal? A etapa de benchmark é basicamente você criar o seu acervo pessoal para servir como inspiração.
E aí eu pulei para a parte de Style Guide, né? Eu uso uma estrutura padrão para tipografia que funciona em 90% dos sites que eu crio, que é essa estrutura aqui, tá? Caso vocês queiram também, eu posso compartilhar, tá? E aqui eu basicamente criei um sistema de cores, pegando, né, primariamente a cor primária, secundária, brancos e pretos, porque o cliente queria que o site fosse um site bem sóbrio, então eu brinquei bastante com branco, preto e principalmente com opacidade na questão do branco, vocês vão ver já já. E também o cliente já veio com essa ideia de trazer gradientes para a parte do blog, tá? Que eu vou compartilhar também já já com vocês. Então vamos lá. A primeira versão foi essa versão aqui, tá? Então basicamente aqui o que eu quis passar? Basicamente deixando muito claro qual é a proposta de valor desse cliente. Acho que eu tô um pouquinho torto, né? Basicamente deixando claro a proposta de valor, que é o quê? A proposta de valor é, se você é um founder de alguma startup, a ProMind quer que você foque apenas no seu negócio, porque eles vão cuidar de toda a parte técnica, toda a parte de desenvolvimento, seja de desenvolvimento convencional, infraestrutura, AI, segurança, enfim, eles vão cuidar de toda essa etapa. E aqui eu já quis trazer um pouquinho de social proof, né? Trazendo depoimento. Aqui é um depoimento mocado, né? Não é um depoimento real, porque eles ainda estão colhendo essa parte de depoimento, que nunca é fácil, para ser sincero. Aqui eu coloquei algumas logos, essas logos não são deles, são minhas logos de clientes que eu trabalhei. Mas eu coloquei aqui basicamente para poder simular, né? Eles também estão coletando essas logos, né? Porque você precisa pedir autorização, né? Para poder compartilhar. E aqui eu já quis trazer um pouquinho dos serviços, né? Então, basicamente, deixando a proposta de valor clara, o CTA. O que é CTA, pessoal? É uma sigla para Call to Action, que é basicamente a ação principal, tá? É a ação que o usuário deveria fazer na página. Nesse caso, entrar em contato, tá? Então, a ação está muito clara. Essa ação abre um calendário, tá? Para o usuário poder agendar uma call, deixando a proposta de valor muito claro, trazendo social proof, que é o que? Pessoas falando bem sobre a empresa, basicamente. Logos que contribuem também para esse social proof. E aqui, deixando claro o que eles fazem, tá? Então esse site eu quis pecar pelo óbvio, tá? Eu quis pecar pelo óbvio, eu quis deixar muito claro o que a empresa faz, e quais são as ferramentas que eles trabalham, né? Então eles fazem esse tipo de software, trabalham com design, trabalham com AI, trabalham com MVP Building, enfim, eu quis deixar muito claro isso logo no começo, tá? E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de estudos de caso, né? Aqui mais uma vez eu moquei essas logos, tá? Porque eles ainda estão correndo atrás dessas logos. Como eu falei, nunca é um trabalho fácil correr atrás de depoimento e de logo de cliente, tá? E aqui eles vão trazer também algumas métricas que também eles estão colhendo, né? Essas métricas, tá? E aqui, né, um pouquinho sobre o que é a empresa. Aqui já parte por um lado um pouquinho mais institucional, né? E aqui eu quis trazer quais são as tecnologias principais que eles trabalham, tá, pessoal? Basicamente isso. E na parte do footer, deixando muito claro a ação que o cliente deveria fazer, que é entrar em call. Eles gostaram muito dessa landing page, só que eles ficaram com o pé atrás sobre essa seção aqui, que é a seção de serviços. Eles queriam muito trabalhar com a parte de gradiente no blog. E eles estavam sentindo muito que isso aqui estava parecendo mais um blog do que uma parte de serviços mesmo, de fato. E aí eu parti para poder explorar algumas outras coisas, tá? E aqui um detalhezinho importante, que é o que? Nessa frase, né? Quando eu falo sobre negócio, eu quis trazer alguns ícones relacionados a negócio. Quando eu falo sobre tech,
eu tentei trazer alguns iconezinhos sobre tech, tá? Só que depois eu fiquei pensando, pô, talvez essas cores talvez não seja muito legal, não sei se está um pouco infantilizado, não sei se está muito colorido. E aí eu parti para um outro estudo que eu vou mostrar já já. E também eu tentei tirar um pouquinho dessas caixas. Conversando com o cliente, ele achou que o site estava muito blocado, né? Muitos blocos. E aí ele queria experimentar algo mais orgânico. E aí eu parti para essa segunda versão aqui. Então eu tentei trazer um pouco mais de personalidade, um pouco mais de branding, né? Com essa luz natural entrando, né? E essa luz natural casa muito com a logo, né? Que é esse galhozinho, né? Que é esse galho da logo, que é o galho de menta, né? Então eu quis trazer algo mais orgânico, tirando aquela caixa que tinha antes e trazendo elementos mais naturais, né? Como esses quadradinhos aqui, como pattern, como essa luz entrando e iluminando a proposta de valor. E eu tirei, né, aquelas cores, tirei aqueles ícones e tentei brincar com algo mais orgânico junto com as logos. E aí a parte de serviços, conversando com o cliente, eu estava achando que estava muito serviço. Eu estava achando que talvez os usuários poderiam se confundir, talvez poderiam ficar distraídos e não entender muito bem. E aí conversando, né? E essa skill, pessoal, é muito importante para você que está começando ou se você não tem ela desenvolvida ainda, que é a skill, que é a habilidade de facilitação, né? Que é você conseguir conduzir o cliente a uma solução, porque normalmente eles ficam muito perdidos, né? Para onde eles querem ir. Então, é sua responsabilidade como designer guiar o seu cliente, tá? Então, aqui conversando com esse cliente, a gente chegou numa conclusão de reduzir para apenas 2 tipos de serviço, que é o quê? Desenvolvimento de software, que aí contém design, SaaS, CRM, AI, MVP e CTO as a Service, que é um outro produto, né, que é um outro serviço que eles vendem, tá? Então, basicamente, a gente fechou em 2 serviços, deixando, né, o consumo desses dados muito mais fácil, né? E aqui eu brinquei com 2 mockups que particularmente eu tô apaixonado, que é quando eu falo sobre software eu trago esse prompt de código aqui, e quando eu falo sobre CTO as a Service, basicamente o CTO é a pessoa responsável por um time de tecnologia. Então eles vendem esse serviço. E aí nesse mockup o que eu quis passar foi que aqui a produtividade não estava consistente, estava baixa, e depois que a ProMind entrou, a produtividade do time de tecnologia cresceu exponencialmente. Então, beleza. Aqui eles já gostaram bastante. E aí eu quis trazer mais alguns conceitos, mais alguns valores, que era algo que eles também estavam sentindo falta. Então aqui a gente tem essa seção de serviços e aqui a parte de valores, né, para poder deixar claro para os usuários o que eles vão ter depois que eles contratarem a ProMind. E aqui, normal, né, a parte de cases e de about. E aqui eu não sei se vocês perceberam esse detalhezinho nessa logo, cara. Eu fiquei apaixonado com esse detalhezinho nessa logo, meio que nem um gradientezinho. Ficou muito maneiro. Beleza, e aí eu parti para a parte de blog, né? Então no blog sim eu usei, né, aqueles gradientes, né, que eles já estavam querendo usar antes. E aqui no título do blog, algo que eu gosto muito de fazer, pessoal, é brincar um pouquinho e misturar, né, fontes sans com fontes serifadas, né? Então aqui a gente tem uma fonte sans e aí eu brinco, né, com esse e-comercial com uma fonte serifada para basicamente dar mais personalidade, né? Dar aquele brilho, né? Dar aquele chablau, dar aquele dendê para a página, certo? Então aqui seria a página de blog
mais uma vez, mantendo a navegação com a ação principal em cima. E aqui algumas categorias, né, que o usuário pode filtrar. E aqui 2 posts principais e aí o resto dos posts logo na sequência, tá? E aí, quando a pessoa clica nesse blog, basicamente eles entram na página de artigo, né? Então, na página de artigo, eles têm a capa, eles têm um CTA e essa seção aqui, basicamente, ela é fixa, então ela vai acompanhar o scroll. Então, conforme a pessoa for scrollando, essa seção ela vai seguindo... Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Basicamente, essa seção ela vai seguindo o scroll do usuário, né? Então aqui a gente tem uma estrutura de blog bem simples e aqui eu criei também alguns componentes que eles entenderam que eles iriam precisar, tá? E aqui embaixo os posts recomendados e a parte do rodapé padrão como as outras páginas. Então, basicamente é isso. Eu fiquei bem feliz com o resultado final, tá? Confesso que gosto muito mais dessa versão 2 do que da versão 1, infinitamente mais. E o cliente também gostou bastante, né? O que é o principal. Então é isso, pessoal. Então é isso. Basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado, né? Ficou um vídeo longo, talvez quase 1 hora, 50 minutos de vídeo, mas precisa ser, né? Precisa ser um vídeo longo, porque isso aqui foi mais ou menos 3 semanas, mais ou menos, de trabalho. Então eu, enfim, documentei vários dias, como vocês puderam ver, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse tipo de vídeo possa ajudar você, principalmente você que está começando na área. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim, porque eu vou responder cada dúvida, tá? E se você tem alguma outra ideia de vídeo, você pode mandar também. Se você não me segue no meu Instagram, tá aqui embaixo, tá? Caso você tenha alguma dúvida privada, algo que você queira conversar, você pode me chamar lá também. E, enfim, é isso. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixa o seu like, porque esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, por favor. E é isso. Te vejo no próximo vídeo e tchau!